Eu chamo então aqui o Alexandre Ramalho, das Casas Francisco Xavier, e o tema é o tema que está a importância do conhecimento e a imortalidade da alma. Na realidade é o tema de todos os palestrantes. Vamos dar início ao nosso trabalho, cujo tema é concordante com o tema central das 12ª jornadas, do 12º Encontro de Trabalhadores Espíritas. Vamos dissertar sobre a procura da imortalidade, os esforços que se têm vindo a desenvolver ao longo do tempo em busca da alma e da sua imortalidade. Então, diz-nos assim o texto: a investigação da possível existência de outras formas de vida, como demonstram as viagens espaciais ou as comunicações com o além, são impulsos inatos que ocorrem ao longo do tempo no seio das civilizações humanas. Apesar de arqueólogos e estudiosos assegurarem vestígios de comunicações aeroespaciais na Antiguidade, consideramos aqui as duas primeiras operações espaciais da era moderna, na Alemanha em 1944 e na União Soviética em 1957. Inicia-se assim a campanha das viagens interplanetárias com o objetivo de serem alcançados outros mundos e possíveis formas de vida material. Apesar destes esforços, há planos de maior grandiosidade estabelecidos por Deus e destinados à humanidade, apesar de escaparem à maioria dos homens. Sobre a segunda, inegavelmente mais remota, civilizações milenares preenchem páginas de história com relatos de alegadas viagens e fenómenos de intercâmbio com entidades incorpóreas que apareciam ou manifestavam-se oralmente. Eram tão reais as figuras e tão expressivas as comunicações que, pelas suas características surpreendentes e impositivas, passaram a ser aceitos como entidades divinas, porque lhes reconheciam poderes extraordinários, tal a argumentação e a influência que exerciam as potências do além sobre os homens. Estas relações foram aceitas e contribuíram até na modelação de civilizações que perduram até aos nossos dias, como exemplo, os livros sagrados de várias correntes religiosas, como as três principais monoteístas: o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, firmam-se precisamente nas comunicações que pessoas designadas à época como profetas anunciavam aos seus povos a vontade divina, dizendo-se inspirados para executarem a vontade do Criador. Foram os casos de Abraão, Moisés, Jesus e mais tarde Maomé, entre outros. Também nas culturas politeístas, como no hinduísmo, o Código dos Vedas menciona esses fenómenos. Os Brahmanes, sacerdotes iniciados nos mistérios sagrados, tinham por missão a orientação e desenvolvimento de faculdades de que eram portadores os seus instrumentos destinadas à comunicação com as divindades de suas crenças. No Antigo Egito, as aludidas faculdades foram desenvolvidas e praticadas no interior dos templos sagrados sob o mais rigoroso sigilo e absolutamente vedadas à plebe. Os sacerdotes responsáveis por aqueles templos e pelas comunicações com o oculto eram portadores de influência e poder na sociedade de então, particularmente nos estratos sociais mais elevados, incluídos os faraós. A essa escola teve acesso o profeta Moisés, cuja educação se desenvolveu no seio daquela cultura e da qual se valeu para liderar os concidadãos conforme o registro da história dos hebreus. Também as civilizações da Suméria e Babilónica, onde é hoje o atual Iraque, têm no seu vasto registro histórico de relações com o além. Na Grécia Antiga, era comum a crença na continuidade da vida após a morte e os templos dispunham das conhecidas pitonisas, cuja principal função era a consulta aos deuses sobre assuntos
que lhes propunham os consulentes. No continente americano, as civilizações pré-colombianas, Olmeca, Inca, Maia e Azteca, registaram intercâmbio com entidades incorpóreas que exerciam acentuada influência na vida desses povos. Nas civilizações asiáticas, o conhecido método Fuji, um instrumento chinês de adivinhação, também denominado por escrita de prancheta ou escrita de espíritos, testemunha o interesse, o contacto e a relação com o invisível. Desses contactos e comunicações extrasensoriais que perpassaram civilizações, a maioria seguia em contraciclo com os interesses humanos instalados e outros sem grandeza moral, muitas destituídas de senso, revelando até expressões de ódio, violência e desprezo pela vida, impunham teorias e opiniões ridículas, mas que a ignorância do vulgo e a ausência de critérios de avaliação rotularam como divinas e, como tal, indiscutíveis. Apesar disso, e da condenação pública que as religiões e o poder dominante impuseram pelo medo, as relações com o oculto mantiveram-se furtivamente no seio de organizações religiosas, de sociedades secretas ou no reduto dos lares de cidadãos comuns, como é ainda vulgar nos dias atuais. Indiferentes à mesquinhez humana, as forças invisíveis desencadearam um ciclo de estrondosas manifestações no início do ano de 1848, na localidade de Hydesville, Nova York, na residência da família Fox e em torno das 3 filhas do casal, Annalie, Margaret e Catherine. As jovens, portadoras de faculdades mediúnicas invulgares, foram o epicentro de intensos e insuportáveis ruídos, batidas fortes, deslocação de móveis, trechos musicais, estampidos de armas, entre outros, ocorriam regularmente na residência, independentemente da sua vontade. Num arremesso de coragem e brincadeira, as irmãs respondem às batidas com outras tantas, ajustando com os invisíveis um código de entendimento. Apesar do medo e da preocupação, iniciava-se assim um meio de comunicação direto com os espíritos autores do alvoroço. Interpelados sobre a razão dos acontecimentos, recebem a seguinte comunicação: proclamem essas verdades ao mundo. Este é o amanhecer de uma nova era. Não tentem escondê-las por mais tempo. Desafiando a malevolência, preconceitos religiosos e maldizentes, as irmãs Fox levaram aqueles fenómenos a público em sessões previamente anunciadas. Os factos encheram páginas de jornais e discussões públicas, motivando repercussão nacional e internacional. As revelações e a sucessão de factos foi designada como espiritualismo moderno, inaugurando uma nova era na história da humanidade. O contacto direto com os espíritos ganha interesse e migra para a Europa, onde, em meados do século XIX, se populariza nos salões, teatros e residências. É, porém, em 1854 que o processo ganha um novo rumo, agora em Paris, quando Hippolyte Léon Denisard Ribeiro, o nosso conhecido Allan Kardec, aceita o desafio de avaliar comunicações dos espíritos, entretanto obtidas por amigos seus em várias sessões. Após apurados exames, ele próprio organiza recursos humanos e mediúnicos e avança para a investigação do mundo invisível. Se a princípio foram francas as reservas, a realidade impôs-se, permitindo-lhe concluir o estudo aturado e minucioso que os autores eram, de facto, as almas dos que já haviam vivido na Terra e que se comunicavam por faculdades peculiares de que eram portadoras algumas pessoas. Por orientação dos espíritos, o seu trabalho resultou na compilação de comunicações que deram o corpo à doutrina dos espíritos, a 17 de abril de 1857, conforme os planos divinos em desenvolvimento para auxílio à humanidade,
face à prevalência da indiferença moral e à inevitabilidade do progresso espiritual. Paralelamente às tarefas de Allan Kardec, foram ocorrendo por diversas regiões inúmeros fenómenos de efeitos físicos, incluídas materializações, conforme registros na Revista Espírita, órgão fundado por Kardec para a difusão das revelações espirituais. Discípulos de Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delanne e Ernesto Bolzano prosseguiram estudos e pesquisas do legado do codificador, contribuindo com mérito para a comprovação e importância dos fenómenos espirituais. Outros mais, como o inglês William Crookes, o italiano César Londonoso e o russo Alexander Aksakov, acrescentamos Charles Liché, francês, que era, à época, o reitor da Faculdade de Medicina de Paris, cientistas renomados e contemporâneos de Kardec, pesquisam, avaliam e certificam contacto com os espíritos e fenómenos de materialização por eles produzidos, valendo-se das médiuns Florence Cook, Eusápia Paladino e Daniel Douglas Home, respectivamente, médiuns dotados de extraordinárias faculdades. Era mais um esforço redobrado das falanges espirituais superiores à sensibilidade dos homens para a realidade espiritual. Apesar disso, convulsões políticas e sociais, perseguições aos espíritas em França, indiferença e sobreposição do materialismo fizeram diminuir o interesse e empenho na causa, pelo que os mensageiros divinos transferem a missão para o Brasil antes do final do século XIX, para que a revolução espiritual prosseguisse na Terra com o sucesso esperado, enraizando e disseminando os postulados espíritas. Podemos considerar, embora noutro âmbito, que a partir de finais do século XIX ganham impulso revelações de fenómenos estranhos a percorrerem o espaço aéreo em diversos pontos do globo, com testemunhas oculares a relatarem a presença regular de equipamentos, quais naves aéreas, com recursos poderosos desconhecidos da ciência terrena. O assunto despertou o interesse de astrónomos e estudiosos que desencadearam a criação de programas de pesquisa conhecidos por ufologia ou ovniologia, dedicado ao estudo de potenciais avistamentos de objetos voadores não identificados, os afamados OVNIs, a sua origem e os seus fins. Entretanto, surgem novas frentes de trabalho com testemunhos sobre a existência do espírito e da realidade pós-morte. No início da década de 1960, é revelada pelos psiquiatras ingleses Dennis Kershaw e Johann Grant a terapêutica do relaxamento da consciência induzido aos pacientes como recurso para o tratamento de fobias e traumas severos. Seguiram-se-lhes os renomados psicólogos americanos Edith Fiore, Raymond Moody Jr., Morris Netterton e, no Brasil, a doutora Maria Júlia Prieto Pérez, terapeuta e estudiosa reconhecida há décadas nesta área. Todas as conclusões encontram-se publicadas em obras dos respectivos autores. Estes profissionais da saúde mental propuseram-se fazer regredir as memórias dos pacientes até ao nascimento para enfrentamento das crises sinalizadas. Mas, surpresos, a inversão seguiu espontaneamente até ao período da gestação, durante o qual os doentes descreviam memórias sobre reações dos estados de espírito da progenitora e como isso os afetava. A viagem inversiva prossegue para além da gestação, remetendo-os para épocas anteriores, desvelando ocorrências e relatando factos com detalhes que impressionam. As evidências foram tão impactantes que vieram a público assumir as suas conclusões: a existência do espírito, a sua imortalidade e a reencarnação como um processo natural, através da qual os espíritos vivem na Terra experiências sucessivas e aliadas entre si como meio de progresso espiritual. Entretanto, outros estudos e revelações decorrem em latitudes opostas
sobre a veracidade da reencarnação. Na Índia, o Dr. Hemendra Banerjee lança o livro Vida Pretérita e Futura, no qual relata os estudos e conclusões sobre as vidas sucessivas, com destaque para o menino Gopal, que revela memórias da sua vida anterior e dos familiares ainda encarnados. Na mesma área, desenvolve trabalho semelhante o psiquiatra americano Dr. Ian Stevenson, autor do notável livro 20 casos sugestivos de reencarnação. Se até aqui a dinâmica de contacto com os espíritos tem como intermediário primordial a figura humana, abre-se um novo capítulo neste intercâmbio. Em 1925, no Rio de Janeiro, Oscar Dargonel lança o livro Vozes do Além pelo Telefone, um título muito sugestivo que revela contactos com espíritos através daquele equipamento. Estes contactos passaram a estabelecer-se também, com sucesso, por TV e videogravadores. São inúmeras as pessoas interessadas que têm vindo a trabalhar nesta área, com resultados comprovados, o que motiva uma designação nova para a nova ciência, Transcomunicação Instrumental, ou TCI, e transcomunicadores, os respectivos pesquisadores. São o caso dos brasileiros Hernani Guimarães de Andrade e Sónia Rinaldi. Destacamos ainda George Mick, dos Estados Unidos, Attila von Splay, da Hungria, Hans Otto Konig, da Alemanha, Konstantin Raudiv, da Letónia, Friedrich Jürgensen, da Suécia. As pesquisas e resultados destes técnicos encontram-se compiladas e difundidas para os interessados. Revelamos pelo nosso singelo trabalho como os bons espíritos têm vindo a desenvolver esforços em variadas frentes e desde tempos imemoriais em cumprimento dos desígnios estabelecidos por Deus para que os homens compreendam e assumam a sua natureza espiritual, a condição eterna e os fins da vida a que se encontram sujeitos, para que a ascensão espiritual se processe com o menor risco de sofrimento possível, conforme o Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 8, sobre a lei do progresso. Depreendemos do exposto que a importância do conhecimento da imortalidade da alma, tema central deste nosso 10º encontro de trabalhadores espíritas, encontra-se ligado aos esforços que os mensageiros divinos vêm empreendendo no trabalho de desenvolvimento espiritual da humanidade, o que destaca a infinita misericórdia divina e o seu amor por todos nós. Bem-ajam, muito obrigado pela atenção.